Você se relacionaria com uma pessoa rodada? Eu vi uma menina falando sobre isso e eu fiquei pensando, né, que isso se encaixa muito para também para pessoas que produziram conteúdo adulto como eu, né? E eu ouvi muitas coisas. Eu já li muitos comentários muito maldosos a respeito de pessoas falando que não se relacionariam com uma pessoa como eu e blá, 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 blá. E fiquei refletindo sobre isso, né? Será que, o que que vocês pensam? O que que você pensa? Você se relacionaria com uma pessoa rodada? Eu vou colocar aqui a minha opinião, lógico, mas eu quero muito ouvir a sua. Então já deixa aqui para mim nos comentários o que que você acha, se você já teve alguma experiência com alguém que teve muitos parceiros. E quando eu falo rodada, vamos esclarecer, né, gente? O que que é uma pessoa rodada? Para mim, uma pessoa rodada é uma pessoa que se relacionou com muitos homens, com muitas mulheres, não necessariamente tendo algum tipo de relacionamento mais profundo, sabe? Uma coisa mais casual mesmo. Sai, dá um negocinho aqui, pronto. É isso. Uma pessoa rodada seria uma pessoa que teve muitos parceiros, né, na vida. E conforme a gente fica mais velho, a quantidade de parceiros vai aumentando, não é mesmo? Lógico que isso não tem nada a ver ser jovem, ser mais velho, né? Uh, antigamente, nossa, antigamente é muito ruim, né? Mas quando eu era mais nova, eu lembro que quando eu tinha ali pelos meus 16, 17 anos, era muito comum a menina se relacionar com o seu primeiro namorado, né? Hoje em dia não existe mais isso, mas era mais comum, vamos dizer assim. Então, se a menina, né, transava, por exemplo, com um cara que não era o seu namorado, já a galera já ficava meio assim, né? Nossa, ela transou com qualquer um, que não sei o quê, e aquela história toda, né, que vocês já sabem. E até no meu tempo, de quando eu era adolescente e tal, as mulheres reclamavam muito dos homens, né? Que os homens eram muito galinhas e que as mulheres queriam um relacionamento sério, os homens não queriam nada com coisa nenhuma. Eu não sei como tá hoje em dia, mas pelos relatos das minhas amigas, não mudou muito. Então, a questão, né, da pessoa ser muito rodada, se relaciona ou não se relaciona? Eu acredito muito que existem algumas coisas do passado da pessoa que elas, não é que elas devem ser levadas em consideração, mas elas são importantes a gente ficar sabendo. Não que eu acho que a pessoa fez um monte de cagada no passado e ela não pode querer consertar com você no novo relacionamento. Eu acredito muito que as pessoas mudam, as pessoas evoluem e que se a gente está dando uma chance para aquela pessoa, porque a gente acredita que aquela pessoa tem potencial, né? Então, algumas coisas eu acredito que elas devem ser levadas em consideração quando você vai se relacionar com alguém. Mas sendo muito sincera, eu não acho que a quantidade de parceiros que aquela pessoa teve faça alguma diferença. Por quê? Porque quando a gente fala exatamente sobre isso, de a pessoa se relacionar com muitas outras pessoas, isso quer dizer que a pessoa gosta da coisa, vamos dizer assim, né? E não necessariamente ela, como é que eu posso falar? Quando a pessoa sai muito, assim, não significa que ela, sei lá, ela fez mal pra alguém, ela tá fazendo, até porque com o que um não quer, gente, dois não fazem. Já começa por aí, né? O que um não quer, dois não fazem. Então, se a pessoa saiu com outra pessoa, porque a outra pessoa queria também. Então, teoricamente, a pessoa não está fazendo mal. Entende o que eu quero dizer? Então, é isso que eu penso. E quando eu, né, quando eu trabalhava, com o que eu trabalhava antigamente, quando eu trabalhava como garota e tal, eu tinha muitas pessoas que eu saía que falavam isso pra mim, olha, você é uma pessoa super legal e tal, mas eu particularmente não ficaria com uma pessoa como você. Tudo bem, não tem problema. Eu entendo de verdade. Eu sei que o homem, ele tem realmente isso, né, um lado mais, não é machista, mas um lado mais conservador, né, pensar de que, a mulher com quem eu vou sair, ela precisa ter se relacionado com poucos homens. E sendo bem sincera, se você parar pra pensar, se a mulher que você quer, e você quer que ela tenha se relacionado com poucos homens, qual que é a referência que essa mulher vai ter, né, na vida sexual dela? Quase nenhuma. Então, ela aceitar o que vier talvez seja para o homem que está se relacionando com essa mulher seja mais conveniente.
Por quê? Porque se ela não tem muitos parâmetros, né, se ela não tem muitas referências, se ela não saiu com muitos homens e ele for o melhorzinho, eu acho que isso também tem um pouco a ver com confiança, né? Não acha, não? Com autoconfiança? A pessoa, eu não confio tanto em mim assim, então a pessoa para estar comigo, ela não pode ter saído com outros homens, porque senão ela vai me comparar e tal. Eu acho que tem sim um pouco a ver com confiança. O homem é muito, o homem ele tem um problema de confiança muito grande. Não todos, obviamente, né? Mas, gente, eu canso na hora de falar. Sabe o que é que eu canso? É que eu não tô acostumada. E eu fico falando muito rápido. Eu preciso falar mais devagar. E tudo é questão de costume. Né? E eu também não tô acostumada. Antigamente eu falava bastante. Hoje em dia eu já ando falando bem menos. A minha bateria social hoje ela é mais pra baixo. Mas, né, voltando ao assunto da questão de sair com uma pessoa rodada. Então, como eu tava falando, o homem, ele tem ele não é tão seguro. Assim, a mulher não, a mulher ela conquista a confiança no decorrer dos anos. Eu era uma pessoa completamente sem confiança uns anos atrás e hoje, nossa senhora, não que eu seja, né, a confiança em pessoa, mas eu sinto que eu tô mais confiante, a minha autoestima tá melhor. E isso ajuda, obviamente, né? O homem, eu acho que ele tem uma autoconfiança muito grande quando ele é mais novo e tal, e essa confiança, eu acho que ela vai indo ladeira abaixo no decorrer do tempo. Por isso que, às vezes, o cara fica com esse negócio de, ai, não quero sair, a minha namorada não pode ter saído com muitos homens e tal. Eu, sinceramente, acho muito pouco você deixar de estar com alguém porque ela saiu com um número X de pessoas antes de te conhecer. Isso não quer dizer nada, isso não fala sobre ela, isso não quer dizer. Isso significa que ela gosta do negócio, ou ele gosta da coisa, né? E tá tudo bem. Como eu disse, eu acho que tem coisas mais importantes para você se atentar ao passado da pessoa do que se ela saiu com um monte de gente. Coisas que realmente fizeram mal, sabe? Que essa pessoa, por exemplo, ela fez mal para outra pessoa, sabe? Ela não com crime, né? Porque você não tá namorando, né? Eu acredito que você esteja com uma pessoa que não seja, né? Sei lá, um traficante, né? Mas, tipo, tem outras coisas, sabe, que são tão mais importantes. Como eu disse, faz tanto tempo que eu não sei como tá o mercado aí, né? Mas pelo que as minhas amigas falam, não mudou muita coisa, tá cada vez pior. E, e essa questão, né, de ser rodada, de não ser rodada, gente, se realmente as pessoas se todo mundo se importasse, né, com a quantidade de pessoas que você já saiu, eu estava lascada, né? Eu não estava com meu marido hoje em dia, mas é exatamente esse o ponto. Quando o Vini me conheceu, ele viu o meu coração, mas, sabe? Tipo, quem eu era não fazia muita diferença. Lógico que era importante, mas ele viu o meu coração, sabe? Quem eu de fato sou, quem é a Carla, por trás de tudo aquilo que existe, né, da minha outra vida. Então, esse é o ponto mais importante. Veja o coração da pessoa, sabe? O coração da pessoa revela muito sobre ela. Os olhos, o jeito que ela fala, o jeito que ela fala com os amigos, o jeito que ela se expressa, o jeito que ela te trata. Isso são coisas importantes. Não leva em consideração a quantidade de pessoas que ela saiu antes de te conhecer, porque de verdade isso é muito raso, isso é muito pouco, eu acho, né? Eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui pra mim, né, o que vocês acham. O passado, eu não acho que o passado te condena, eu não acho. Eu acho que o passado te condena se você não tiver mudado, se você não tiver evoluído. A pior coisa que tem é quando você encontra uma outra pessoa na rua depois de muitos anos, e a pessoa fala, nossa, você não mudou nada, hein? Ruim, né? Ruim. Péssimo isso. Péssimo, não mudou nada. Pô, não mudou a aparência, não mudou o jeito, não mudou o jeito que se veste, mudou o cabelo, não mudou nada, é muito ruim isso. Então, a gente precisa evoluir, sabe? Por isso que o passado, ele é apenas para consulta. Olha para o passado, vê o que não deu certo para você, né, fazer diferente do daqui para frente e não ficar martelando ele. Dizem, né, que a ansiedade é quem vive no futuro e quem tem depressão, né, quem é mais depressivo assim, é quem vive muito no passado. Faz sentido,
E eu acho que eu concordo. Eu acho que eu concordo. Eu concordo, realmente. Então é isso, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Não concorda comigo? Quero saber o que que você acha. Se faz sentido, não faz sentido o que eu falei. Como tá o mercado? Fala pra mim, né? Não sei como tá. Espero que eu tenha conseguido, né, plantar de repente uma semente de uma outra forma, de outra visão. A gente não muda as pessoas, eu já disse isso, né? A gente não muda as pessoas. Mas a gente pode sim, de repente, trocar experiências, né? Porque não existe uma verdade absoluta. O que existe são pontos de vista diferentes. Eu quero ouvir o seu ponto de vista. E aproveita para se inscrever aqui no meu canal, tá? Já deixa o like, deixa o comentário. E é isso, gente. Obrigada. Até a próxima, que é amanhã. Beijo.